A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. É um prazer estar aqui com você para mais uma vez nós trazermos uma palavra de Deus para o seu coração, dando continuidade à nossa série de estudo bíblico no Evangelho de Mateus. E hoje nós iremos estudar o capítulo 11. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu quero lhe convidar a se inscrever em meu canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar, para que juntos nós possamos estar unidos para levarmos a palavra de Deus. Compartilhe com alguém, para a honra e a glória do nome de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 30. O capítulo 11 de Mateus, ele é dividido em 3 tópicos, 3 assuntos. Primeiro assunto, João Batista envia 2 discípulos a Jesus. Segundo assunto, as 3 cidades impenitentes. E o terceiro assunto, o jugo de Jesus. Então, eu vou lendo assunto por assunto. Capítulo 11, eu vou ler o primeiro assunto, que é do versículo 1 ao versículo 19. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes? Cantamo-vos lamentações e não chorastes? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo,
e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Bendito e santo seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero parar aqui por enquanto para trazer uma palavra dentro desses versículos e em seguida estarei dando continuação à leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 19, nós podemos ver a mente de João Batista, que está completamente confusa. Já se fazia quase um ano que João Batista estava preso. E qual o motivo da prisão de João Batista? No capítulo de número 14 de Mateus, em Mateus capítulo 14, no versículo de número 1 ao versículo 2, ao versículo 4, diz assim, Mateus capítulo 1 ao versículo 4. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha mandado prender João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Qual o motivo da prisão de João Batista? João, ele denunciou um erro de Herodias, a mulher de Filipe, ter casado com Herodes, irmão de Filipe, que segundo a lei de Deus, em Levítico capítulo 18 e o versículo 16, se você tem Bíblia, abra ela comigo em Levítico, capítulo de número 18, capítulo 18, o versículo 16 de Levítico, diz assim: a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. O que foi que Deus proibiu? Deus proibiu um irmão ter relação com a esposa dele. E João Batista, ele repreendeu a Herodes, dizendo a ele que não era lícito, não era correto, não era certo ele casasse com Herodias. Esta palavra deixou Herodias com raiva de João Batista. E Herodias, ela procurava uma forma, uma oportunidade para acabar com João, para calar João, para matar João. E a Bíblia vai dizer que Herodes, ele, na festa do seu aniversário, ele fez uma festa, convidou muitas pessoas, ele se embriagou com vinho. E ele fez uma proposta para Herodias. E disse para ela: pede-me. Ela dançou, ele se agradou da dança dela. E ele disse a ela: pede-me o que você quiser que eu vou te dar, até a metade do meu reino. E a Bíblia vai nos mostrar que ela foi até a mãe dela e disse: o que eu devo pedir? E a mãe disse: a cabeça de João Batista. E ela pediu a cabeça de João Batista. Como Herodes já tinha dado a palavra, já tinha feito a promessa, ele cumpriu. E assim João foi morto. Mas o motivo da prisão de João foi este: o denunciar o erro de Herodes ao ter relação, ao estar casado com a irmã, com a esposa do seu irmão Filipe. E fazia aproximadamente um ano
que João Batista estava preso. Quem era João Batista? Havia muitas opiniões acerca de João Batista. Conforme diz o capítulo de número 1, João capítulo 1 diz assim: o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 19 em diante. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 em diante. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Sacerdotes e levitas mandaram perguntar a João Batista: quem és tu? Versículo 20. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias? E disse João Batista: não sou. És tu o profeta? E respondeu João Batista: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Resposta de João Batista. Havia muitas perguntas acerca de João Batista, acerca da sua identidade. E uma delas era: és tu o Elias? És tu a reencarnação de Elias? Eu lhe pergunto, João Batista, ele foi a reencarnação de Elias? A doutrina da reencarnação afirma que João Batista, ele era a reencarnação do profeta Elias, baseado em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é um dos textos usados para dar base à doutrina da reencarnação. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e o 6 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus, em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, ele anuncia a vinda do profeta Elias e a missão do profeta Elias. Ele viria com a missão, versículo 6, de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Será que o João Batista era realmente Elias? Já fazia muitos anos que Elias tinha morrido. Quando Deus usou Malaquias para dizer esta profecia, já fazia alguns anos que Elias tinha morrido. Mas Deus disse, capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos envio o profeta Elias. Estaria Deus dizendo que Elias, ele iria reencarnar, que João Batista, ele seria a reencarnação do profeta Elias? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim, Lucas 1 do 13 em diante. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria,
e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá, olha a profecia lá de Malaquias, se cumprindo aqui na vida de João Batista, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes para a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Louvado seja Deus. Estaria a Bíblia dizendo que João Batista seria a reencarnação de Elias? Capítulo 1, versículo 17 de Lucas. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Agora veja o que Jesus disse. Mateus capítulo 11, que é onde estamos fazendo o estudo. Mateus capítulo 11, versículo 14. Jesus falando de João Batista. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. O que é que Jesus está dizendo? João Batista é o Elias. Seria João Batista a reencarnação de Elias? Quando Jesus diz que João é Elias, ele está dizendo que João iria vir segundo o espírito e poder de Elias. Isto quer dizer que, assim como Elias tinha vindo no seu tempo para profetizar a vinda do juízo de Deus sobre Israel, nos tempos do rei Acabe, conforme 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, assim João Batista veio como o profeta de Deus para anunciar, primeiro, a vinda do reino dos céus, a vinda do rei de Israel, a vinda do governo de Deus, a vinda do reino de Deus, a vinda do libertador. Então, João Batista, ele ser chamado de o Elias, não a reencarnação de Elias, mas a missão de Elias, no espírito e no poder de Elias, ou seja, a autoridade que Deus deu a Elias para pronunciar o juízo dele sobre a nação de Israel, sobre o reino de Acabe. Assim Deus deu a João Batista o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma virtude, a mesma ousadia de pronunciar o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre a vinda do reino dos céus. Capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Olha a mensagem de João Batista. Olha a missão de João Batista. Assim como Deus levantou o profeta Elias para anunciar o juízo dele sobre Israel, sobre o reino de Acabe, o rei Acabe, sobre sua família, assim Deus levantou o profeta
João Batista, com autoridade, com poder, com ousadia, com intrepidez, para anunciar, primeiro, a vinda do reino dos céus, a vinda de uma nova era, a vinda de um novo tempo, a vinda do governo de Deus, a vinda do libertador de Israel. Versículo 3, Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Lembra quando perguntaram a João: quem és tu? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Conforme dizem Isaías, conforme disse o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías falou da vinda de João Batista. Malaquias falou da vinda de João Batista, Malaquias 4, 5 e 6. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Versículo 4, Mateus 3 e o 4. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Isto aqui indica que João Batista, ele tinha uma referência, que era Elias. João Batista, ele se inspirou em Elias. Ele se vestia como Elias. Ele pregava na autoridade e na unção de Elias, mas ele não era o profeta Elias. Ele não era a reencarnação de Elias. Elias foi Elias. João Batista foi João Batista. Amém? Então, João Batista, ele veio como o profeta de Deus para anunciar, primeiro, a vinda do reino dos céus. Segundo, João Batista veio para trazer a mensagem profética de Deus, para trazer o juízo de Deus sobre os ímpios, juízo este que se cumpriu na cruz. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Olha o que disse João Batista, ele sendo usado por Deus. Versículo de número 3, capítulo 3 de Mateus, versículo 10. E também agora está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá num celeiro o seu trigo, e queimará a palha, com fogo que nunca se apagará. Isto é João Batista, sendo usado por Deus para anunciar a salvação dos eleitos de Deus e o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os filhos da perdição. Profecia esta que se cumpriu na cruz do Calvário. E agora, este mesmo João, que anunciou a vinda do reino de Deus, este mesmo João que anunciou
a vinda do rei de Israel, está preso, está confuso, e chega aos ouvidos de João que Jesus, o seu primo, capítulo 11 de Mateus, versículo 1 e o 2, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? João, ele ouviu falar acerca de Jesus. E quando ele ouve falar acerca de Jesus, do que Jesus estava fazendo, o que foi que Jesus estava fazendo? Estava curando os enfermos, curando os aleijados, curando os cegos e anunciando o evangelho do reino, o mesmo evangelho que João Batista pregou no capítulo 3, arrependei-vos, e porque é chegado o reino dos céus. Este mesmo evangelho, esta mesma mensagem, Jesus estava pregando. Capítulo 9, versículo 35 de Mateus, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esta notícia chega a João Batista, de que Jesus está curando, de que Jesus está libertando, de que Jesus está anunciando a vinda do rei de Israel, a vinda do libertador de Israel. E esta notícia chega a quem? A João Batista, que está preso em situações precárias há quase um ano. São quase um ano de isolamento, são quase um ano de prova, são quase um ano de prisão. João Batista está preso, João Batista está encarcerado, João Batista está encerrado, algemado, mas ele quer ser livre, ele quer a liberdade, ele quer voltar a pregar, ele quer voltar a proclamar a vinda do rei de Israel, ele quer voltar a fazer a vontade de Deus, ele quer voltar a fazer a obra de Deus. E quando ele toma conhecimento de que Jesus está anunciando a vinda do rei, está curando, está fazendo milagres, João Batista manda perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Por que João faz essa pergunta? Por que João Batista fez esta pergunta? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus 11:3. Qual o motivo da pergunta? Porque Jesus estava fazendo o que o Messias viria fazer. E entre os feitos do Messias estava o abrir as prisões dos presos. E João Batista estava como preso. Uma das missões do Messias era libertar os que estavam em prisões, conforme diz Isaías capítulo 61, versículo de número 1 em diante. Isaías 61, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Missão do Messias: libertar os que estavam presos, abrir prisão dos presos. João Batista estava preso, Jesus estava libertando. E João Batista se perguntava: se ele é o Messias, por que ele não vem me libertar? Olha a confusão na mente de João Batista. Se Jesus é o Messias, se Jesus é o libertador, por que ele não me liberta? Por que ele não vem me tirar desta prisão? E Jesus diz a João Batista, olha a resposta de Jesus para João Batista, capítulo 11, versículo de número 4, 5 e o 6. E respondendo Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que é que Jesus está dizendo a João Batista? Eu sou o Messias. Eu sou o libertador. Eu sou o rei de Israel. Eu sou aquele de quem falou Isaías 61, 1 e 2. Eu vim para libertar os presos. Eu vim para abrir prisões, para que os presos sejam libertos. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Aí Jesus manda um recado para João Batista. É Jesus dizendo a João Batista: eu sou o Messias de quem você falou. Eu sou o rei de quem você falou. Jesus primeiro consola João Batista com esta palavra: João Batista, você não está enganado. João Batista, você não errou a falar de mim. Eu sou aquele de quem você pregou. Eu sou aquele de quem você falou. Eu sou aquele de quem falou Isaías, de quem falaram os profetas. Eu sou o libertador. Eu vim para libertar os que estão em prisão. Eu sou ele, João Batista. Palavra de conforto para João Batista. Aí Jesus dá a segunda sentença e diz: bem-aventurado, versículo 6, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer bem feliz, muito feliz, mais do que feliz. Este é o significado da palavra bem-aventurado. Jesus está dizendo a João Batista: João Batista, bem-aventurado é você, bem feliz é você, se você não se escandalizar, ou seja, não ficar admirado, não ficar triste, não ficar decepcionado pela notícia que eu estou te dando. Você não vai sair da prisão. Jesus, ele estava anunciando o fim do ministério de João Batista. Ou seja, eu sou o Messias, eu sou o libertador, mas você não será liberto. O seu ministério chegou ao fim, com honra, com dignidade, com obediência a Deus. João Batista começou seu ministério com ousadia e terminou com honra.
Olha aí que coisa linda. Era Jesus anunciando o fim do ministério de João Batista. Era Jesus mandando um recado para João Batista. João Batista, você não vai sair da prisão. Não fique decepcionado. Não fique triste. Você vai morrer nesta prisão. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 7, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e o 7, e o 8, que diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui é Paulo. Aqui é Paulo dizendo a sua trajetória. Aqui é Paulo confessando o fim da sua carreira missionária, o final do seu ministério. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, é Paulo dizendo, terminei o meu ministério com honra, com dignidade. Era Jesus dizendo a João Batista, João Batista, você vai morrer. O final do seu ministério chegou, João Batista. João Batista, você não vai mais viver. Acabou o seu ministério. Deus, ele tinha algo muito melhor para João Batista. João Batista que pregou a vinda do reino de Deus e não chegou a participar deste reino, não chegou a viver este reino. Por que não? Porque o reino de Deus, ele só foi inaugurado depois da ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus Cristo, o reino de Deus é instaurado, é inaugurado, o governo de Deus. E João Batista, ele não chegou a participar, porque Deus tinha o melhor para ele. Porque o que Deus tinha para João Batista era muito melhor, a eternidade com Deus. E a morte de João Batista foi só um passaporte para a entrada de João na eternidade. O que podemos aprender com isso? Qual a lição que eu aprendo com esta palavra? Com essa história de João Batista? Qual sua dúvida? Qual a dúvida que você tem hoje? Qual sua luta? Qual sua adversidade? Todos nós, assim como João Batista, temos nossas prisões, temos nossas dificuldades, temos nossas lutas, temos nossas adversidades. E quem quer viver na luta? Quem quer viver no problema? Quem quer viver na adversidade? Nenhum de nós. João Batista, ele foi liberto, mas não da forma que ele queria. João Batista queria sair com vida da prisão. João Batista, ele queria sair daquela prisão do jeito dele. A primeira lição que eu aprendo aqui é que sair dessa luta, você vai sair. Você não vai morrer nesta luta. A primeira coisa que você precisa entender, e que eu entendo nisto aqui, é que vamos sair da luta, mas não como nós queremos. Você vai sair da luta. Você vai sair dessa tribulação.
Você vai sair dessa adversidade. Você vai sair desta situação que você está agora, mas do jeito de Deus. É Deus quem vai agir. É Deus quem vai criar uma situação. Deus criou uma situação para tirar João Batista daquela prisão. E que situação foi esta? O aniversário de Herodes, a dança de Herodias, a promessa de Herodes, o pedido da filha de Herodias. Então houve todo um cenário montado por Deus. Deus preparou tudo para tirar João Batista da prisão, não da forma dele, mas da forma de Deus. Então, eu quero dizer a você que você precisa pensar mais, entender que Deus tem suas formas de trabalhar, entender que Deus, Ele é soberano, Ele age como Ele quer, entender que Deus Ele está preparando todo o cenário para lhe tirar desta situação, mas do jeito que Ele quer, no tempo dele. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Podemos entender com a prisão de João Batista e o seu desejo de ser solto para continuar pregando, mas não era a vontade de Deus para João, mas o que Deus tinha reservado para João Batista era muito maior, era muito melhor. Capítulo 3, versículo 20 de Efésios está escrito: aquele que é poderoso para fazer bem mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu lhe pergunto, você não acha muito mais prudente esperar em Deus? Você não acha mais prudente, mais sábio esperar Deus agir por você, confiar, acreditar em Deus, ter certeza de que Deus Ele tem o melhor para você e para mim? 2 Coríntios 2,9 diz, 1 Coríntios 2,9 diz: aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para você, tem coisas maravilhosas. Eu não sei qual a sua prisão, eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual a sua adversidade, mas eu sei de uma coisa, que Deus, Ele pode fazer na sua vida, como fez na de João Batista, fazer coisas muito maiores e melhores para cada um de nós. Amém? A partir do versículo 16 e o 17, Jesus ele vai chamar a atenção das pessoas que estão com ele. No versículo 15 ele vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, entendam, compreendam. E é o que Deus quer de você, que você entenda, que você compreenda que o que Deus tem para a sua vida é muito melhor, é muito mais profundo. Agora Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante. O 7 em diante. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou ao povo, a respeito de João. Observe que Jesus agora ele começa a elogiar João. Jesus começa a engrandecer João Batista. Ele vai dizer: o João Batista, ele veio no poder e na virtude de Elias. João Batista, ele é um homem de Deus. João Batista
cumpriu seu ministério com honra, com obediência, com submissão, no temor de Deus, com santidade. João Batista foi um homem de Deus. E olha o que Jesus disse, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Está vendo? Isto é Jesus dando honra para João. Isto é Jesus. Isto é Jesus exaltando, engrandecendo o ministério de João Batista. E eu quero te dizer que Deus, Ele vai engrandecer, exaltar o teu ministério. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. E agora Jesus vai dizer, versículo 16, 17, 18, 16 e 17, Mateus 11, 16 e 17. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes? Cantamo-vos lamentações e não chorastes? O que isso quer dizer? Jesus chama a atenção daquelas pessoas que ouviram a mensagem de João e não reagiram, e não deram credibilidade. E ele compara a geração de João, os que ouviam a mensagem de João, como crianças que tocavam, que dançavam, e as pessoas não reagiam. Imagine alguém ouvir uma música e não reagir, ficar parado, ficar neutro, não fazer nada, não ter nenhuma reação. Foi o que muitos fizeram com a pregação de João. Ele pregou, ele falou, ele ensinou e as pessoas não deram credibilidade. Jesus pregou, ensinou e muitos não deram credibilidade. Pelo contrário, muitos falavam, criticavam João Batista. Era João Batista pregando a palavra e as pessoas criticando. Era João Batista ensinando a palavra e as pessoas criticando, falando, argumentando, contrariando. Versículo de número 18 e 19 de Mateus 11. Mateus 11, 18 e 19. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, está aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas falavam de João Batista porque ele era isolado da sociedade, porque ele não se misturava com as pessoas que não serviam a Deus, porque ele levava uma vida separada das pessoas que não serviam a Deus, não andava com as pessoas, não conviviam com elas, ele vivia isolado, uma vida separada para Deus. E falavam de João Batista, e diziam a João, tem demônio, esse homem está louco, esse homem está fora de si, este homem não é normal. Diziam de João. Aí Jesus disse, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um comelão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, vocês querem sempre uma desculpa para não submeter-se a Deus. Você não acha que a geração atual, você não acha que as pessoas de hoje
Muitas delas estão agindo assim, buscando desculpas para não servir a Deus, buscando desculpas para não fazer a obra de Deus. E você não acha também que com aqueles que servem a Deus é a mesma coisa? Que não importa o que façamos, irão sempre falar? Não importa também o que você faça. As pessoas sempre irão nos criticar. Aqui vale a palavra. Se Jesus não agradou a todos, quem somos nós para agradar? Se o próprio Cristo não agradou as pessoas, a todas as pessoas com quem ele conviveu, quem sou eu? Quem é você para agradar todo mundo? Por isso que a Bíblia, ela nos ensina no capítulo 12 de Hebreus. Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus, ela nos ensina e vai nos dizer assim, Hebreus 12 e o 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu e você temos que seguir a nossa jornada cristã, focando, olhando para Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, que em meio às críticas, que em meio às calúnias, que em meio às pedradas, os apontamentos, os disse-me-disse, as falsas testemunhas, ele não parou. Ele foi fiel até o fim. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, diz assim, Filipenses 2 e o 5, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento, a mesma forma de sentir, a mesma forma de pensar que tinha Jesus, de vir ao mundo para cumprir a missão, para fazer a vontade de Deus. Amém? Assim é comigo, assim é com você. E o versículo de número 8, Filipenses 5, 2, 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em meio à calúnia, em meio aos críticos, em meio à perseguição, Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Que eu seja fiel, que você seja fiel ao seu ministério, à sua chamada, ao dom que Deus te deu. Louvado seja Deus. Continuando aqui no capítulo de número 11 de Mateus, Mateus 11 do 24, do 20 ao 24, Mateus 11, 20 ao 24. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus milagres, e não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, os milagres que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios, os milagres que em ti se operaram, teriam ela
permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isto fala das consequências da incredulidade. Quantos milagres foram operados nessas cidades? Quantos milagres operados? Pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas restauradas, mas elas foram incrédulas. Elas não acreditaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei de Israel. Elas só queriam o milagre, mas não queriam o homem do milagre. Hoje mudou. Olhe hoje para a sociedade. Olhe hoje para a maioria das pessoas. Elas só querem milagres, querem cura, querem vitória, querem libertação, mas não querem o dono do milagre. Não querem seguir verdadeiramente aquele que faz o milagre. E você? Que tipo de seguidor é você? Que tipo de seguidora é você? Você segue a Jesus só por causa dos milagres? Você serve a Deus só pensando em milagre, em vitória? Ou você segue a Deus pelo que Ele é? É errado querer milagre? Não. Não é errado querer milagres. Não é errado querer curas. Não é errado querer vitória. Não, não é errado. Mas esta não pode e não deve ser a minha e a sua prioridade. A nossa prioridade é ser servo. A nossa prioridade deve ser em servir ao Senhor, em fazer a sua vontade. Os milagres e as vitórias são apenas uma consequência. Mas o compromisso com Deus é muito mais forte. Glória a Deus. Que a nossa visão, que a nossa busca não seja só pelos milagres, sejam pelo prazer em servir e fazer a vontade do Senhor. Capítulo 22 ao 24 de Mateus 11 diz assim: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Aqui é o julgamento de Deus. Isto fala de humilhação para os que são incrédulos e não querem seguir Jesus, mesmo recebendo tantos milagres. Só querem os milagres, só querem vitória, só querem os pães. Capítulo 6 de João 14 ao 15. Só estão em busca das bênçãos e não do abençoador. Eu quero lhe dizer, não foque só bênção. Não foque só as bênçãos de Deus. Foque em obedecer. Foque em fazer a vontade dEle. Foque em seguir ao Senhor. Glória a Deus por isso. Foque no compromisso com o Senhor. Foque em uma vida de submissão.
capítulo 11, 25 ao 30, está falando do jugo de Jesus. Está falando também do chamado de Jesus, da soberania de Deus. Capítulo 11, versículo 25, diz assim: naquele tempo, Mateus 11, 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, porque assim for do teu agrado. Jesus, ele está fazendo uma oração de gratidão a Deus, por Deus ter revelado a sua verdadeira identidade de Messias, de Rei de Israel, aos pequeninos. Quantos grandes, na época dos profetas, quiseram conhecer o Messias? Quantos na época de Cristo viram o Messias, mas seus olhos espirituais não foram abertos, porque Deus não permitiu. E Jesus agora está agradecendo a Deus, porque Ele revelou a identidade do Messias para os pequeninos. Glória a Deus. Ele vai dizer, versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi do teu agrado, tu fizeste assim, porque tu quiseste. Versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus não é obrigado a se revelar para ninguém. Isso é soberania. Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. Ele age como Ele quer na minha e na tua vida. Este é Deus. Se Ele quer revelar, Ele revela. Se Ele não quiser revelar, Ele não revela. Ele faz como Ele quer. Ele revela a quem Ele quer. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Versículo 28 ao 30, o chamado de Jesus. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Iniciamos o estudo do capítulo 11 de Mateus, falando a história de João Batista. João Batista, ele estava com dúvida. E Jesus termina o capítulo 11 fazendo uma chamada. Essa chamada é para mim. Esta chamada é para você. Você que está cansado. Você que está cansada. Você que está com dúvidas. Você que está precisando de uma resposta de Deus, de um mover de Deus na sua vida, de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Esta chamada é para você. É Jesus falando contigo através desta palavra e te dizendo: venha a mim. Vá a Ele em oração, vá a Ele através da palavra. Na palavra Ele fala, na palavra Ele revela,
Na palavra, Ele te guia. Na palavra, Ele te conduz ao lugar certo. Na oração, Ele revela. Na oração, Ele mostra. Na oração, Ele fala. Na oração, Ele guia também. 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é promessa de Jesus. É Jesus prometendo e dizendo: venha a mim e vamos trocar o fardo. Eu vou pegar o seu fardo, eu vou pegar o seu jugo e vou dar o meu jugo a você. Qual o jugo de Jesus? Paz, tranquilidade, confiança, convicção. Glória a Deus por isto. E Jesus vai terminar o capítulo 11 dizendo no versículo 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você vive uma vida cristã de fardo, de imposições de homens, você não está seguindo Jesus. Você está seguindo homens, doutrinas, preceitos, ensinos de homens. Jesus, Ele te chama e me chama para seguir Ele. O seu fardo, o seu ensino, a sua palavra é leve, é suave, não gera fardo, não gera sacrifício. Obedecer a Deus não é sacrifício. Obedecer a Deus não é sacrifício. Não, é amor, é graça, é gratidão, é misericórdia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal, a nos ajudar a compartilhar, a divulgar a palavra de Deus. Que Deus continue com a sua graça e misericórdia sobre a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.